Olá a todos meus amigos e em especial também a todos os irmãos em Cristo da Igreja Lighthouse. Um grande abraço para vocês. Hoje eu quero aproveitar esta transmissão, esta gravação que estou a fazer aqui da minha casa, um, para trazer um alerta a todos os meus amigos e a todos os nossos irmãos em Cristo da Igreja Lighthouse com respeito a falsos ensinos que proliferam na internet em, tant, em tantas nações, um, que antigamente, há muitos anos atrás, foram uma bênção, um exemplo de ensino, da pregação do Evangelho, mas que hoje, infelizmente, têm sido, tem sido motivo de muita frustração e tristeza para mim pessoalmente. Faz algum tempo que tenho andado triste, não porque eu tenho algum problema pessoal, graças a Deus não tenho. Tenho uma família maravilhosa, uma esposa, filhos, netos, genros fantásticos. Eu só tenho que dar graças todos os dias a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito na minha vida pessoal. Mas como eu estava a dizer, a minha tristeza é o facto de assistir a tanto ensino malicioso, errático, que distorce o ensino de Jesus Cristo. E durante estes últimos meses, durante toda esta minha tristeza, creio que Deus veio em meu socorro para me ajudar, para que eu não esteja tão triste, mas que olhe para isto como algo que de facto vai acontecer. Já foi predito, faz parte da presciência de Deus e há coisas que nada podemos fazer a não ser que permitamos que se cumpra o que já foi falado e o que já foi previsto há muitos anos atrás. Quero ler para vocês uma passagem que está na segunda carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Na verdade, a primeira e a segunda carta aos Tessalonicenses foram os primeiros escritos, digamos assim, do Novo Testamento. E antes até dos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, os primeiros manuscritos, as primeiras cartas que foram faladas foi, de facto, a primeira carta e a segunda carta aos Tessalonicenses pelo apóstolo Paulo. E ele, a certa altura, na segunda carta, no capítulo 2, ele está a referir-se a tudo isto que é motivo de minha tristeza nestes últimos tempos, que tem a ver com a forma errática, o ensino cheio de engano que prolifera em muitas igrejas em toda a parte do mundo e que prolifera também nas redes sociais e na internet. E ele está a se referir a este espírito, é como um espírito, é algo que é espiritual e que desde sempre já existe e que hoje estamos a assistir a uma forma mais densa da atuação desse espírito do engano. E a certa altura ele diz que esse espírito de engano, que ele até fala acerca daquilo que nós cristãos chamamos do anticristo, que sempre existiu esse poder, esse espírito no mundo. E ele refere-se que virá ao mundo não só esse espírito já é real, mas ele vai se tornar, digamos assim, ele vai encarnar em alguém. E a certa altura ele dizia assim no versículo 9: é esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios, e agora veja, de mentira. Sinais e prodígios de mentira. E com todo o engano da injustiça, para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Isto é, rejeitaram a verdade. Esta rejeição pela verdade
é que atrai o engano. Quanto mais rejeição nós, como sociedade, como povo, quanto mais rejeição temos pela verdade, que é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, maior será o engano. O engano galga terreno, alcança terreno no coração dos homens, fruto da nossa rejeição pela verdade. O mesmo na carta que ele fala aos Romanos, eu estou aqui a desfolhar agora para Romanos, logo no capítulo 1, ele fala exatamente isso. Por causa da nossa rejeição à verdade, fomos entregues à imundícia do nosso coração, fomos entregues ao engano, fomos abandonados a paixões infames, como ele fala aqui no capítulo 1 de Romanos. Se você depois tiver uma Bíblia, pode ler desde o versículo 18 até ao versículo 32 do capítulo 1 de Romanos. Nós verificamos que a nossa rejeição à verdade atraiu toda a espécie de maldade, de malícia, de paixão infame. Então, estava eu triste nos meus pensamentos há uns tempos atrás e ainda hoje, por exemplo, estava a assistir a uma pregação de uma pessoa, de um pregador que, diante de milhares de pessoas, num salão enorme, numa conferência, por acaso era no Brasil, mas podia ser em Portugal, podia ser noutro país qualquer, nos Estados Unidos, em que esse pregador dizia que Jesus Cristo é o cabeça de Satanás. E eu fiquei a pensar, mas como é que é possível? Que Bíblia andam estas pessoas a ler? E Deus tem vindo a ajudar-me a entender que isto é mister que aconteça. Por mais que nós gostaríamos que não acontecesse, tem de acontecer. Por isso é que o apóstolo Paulo, por exemplo, avisa-nos a nós todos, nas suas cartas, a todos estes sinais e prodígios de mentira. E aonde é que nós vamos verificar estes sinais, prodígios de mentira? É no mundo? Não. Paulo está a dizer que é dentro da própria igreja que nós vamos assistir isso acontecer. Porque esse espírito do anticristo, essa maldade do engano, essa maldade ela quer se sentar no trono de Deus, quer fazer parecer Deus, conforme diz aqui sim, mais uns versículos à frente, na segunda carta de Tessalonicenses, no capítulo 1. Diz aqui assim, por exemplo, no versículo 4, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Então, aonde é que nós vamos ver sinais e prodígios de mentira? Exatamente dentro dos templos, dentro do lugar em que nós chamamos de igreja, nascerá sinais e prodígios de mentira. Já naquele tempo acontecia, por isso é que as cartas existem, porque Paulo combatia as heresias e combatia o engano. Mas hoje, cada vez mais, nós vamos assistir a esse problema. E agora, com a inteligência artificial, fica cada vez mais facilitado o trabalho dos prodígios e dos sinais da mentira. Porque qualquer dia o ser humano, que já está a acontecer, será guiado por uma máquina, vai aceitar as sugestões de uma máquina, de um telemóvel que vai falar para ele, de uma aplicação, de uma inteligência artificial que lhe vai dizer o que é que ele tem de fazer para ter uma vida melhor, para ter um dia mais bem passado, mais bem disposto e por aí fora. Então, nada que a Bíblia já não nos avise. E uma das coisas que me tem ajudado a compreender estes tempos que estamos a viver é uma passagem que, por incrível que pareça, está no Velho Testamento, que está no livro de Crônicas, no segundo livro de Crônicas, no capítulo 18. O capítulo é muito longo, eu não vou lê-lo todo, vou apenas mencionar o que se trata, contextualizar o que está a acontecer.
havia dois reis, o rei Josafate, rei de Judá, do reino de Judá, e o rei Acabe, rei de Israel, que fizeram uma aliança para ir à guerra, para lutar contra um outro rei, o rei sírio. Eles queriam derrotar os sírios. E eles fizeram uma aliança e havia o hábito na altura de que, antes de irem para uma guerra, consultavam os profetas, os sacerdotes, pediam a bênção dos sacerdotes e consultavam os profetas para tentarem perceber se deviam ou não deviam ir à guerra, se de facto a vitória era garantida ou não. Este era o hábito deles. E então aqueles reis, eles eram auxiliados, secretariados, por assim dizer, por muitos profetas. O rei Acabe tinha, por exemplo, cerca de 400 profetas. Imagine só 400 pessoas. E todos eles profetizavam a eles que eles deviam ir à guerra porque Deus iria prosperá-los e abençoá-los e iria ser fantástico. Só que havia lá um tipo, um profeta, um único homem do contra, que, que sempre confrontava o rei Acabe, porque o rei Acabe, não vou agora aqui gastar tempo, mas só para vocês terem uma ideia, era um homem malicioso, era um homem que não tinha temor nenhum a Deus, e ele era narcisista. E então ele tinha aqueles 400 homens a dar-lhes conselhos, mas eles apenas só aceitavam aqueles conselhos que ele queria ouvir, que lhe agradava os seus ouvidos. E normalmente quando alguém é dominado por este espírito narcisista, essa pessoa normalmente tem pessoas que bajulam, que estão lá ao lado dele só para dizer o amém ou o yes man. Não é? Então, esse é o problema muitas vezes daqueles que lideram. Estão rodeados de yes man, porque no fundo, o que eles querem é fazer sempre a vontade deles e nunca a vontade certa e correta. Mas há sempre uma pedra no sapato, não é? Há sempre alguém que é uma pedra de sapato para nos confrontar. E havia lá um homem que quis confrontar aquele pessoal e aqueles dois reis. E só para encurtar aqui uma longa história, eu encorajo você a ler 2 de Crónicas, o capítulo 18 inteiro, que é fantástico. Você vai verificar que esse homem diz que não, que eles iriam perder, mas eles, o que é que eles fizeram? Silenciaram-no, colocaram esse homem na prisão. O que é facto é que eles foram para a guerra, e para encurtar aqui uma história interessante, o rei Acabe morreu nessa guerra e eles perderam, e afinal aquilo que tanto profetizaram que ia acontecer, não aconteceu. E hoje é igual. Hoje nós temos exatamente o mesmo problema nas nações, nas igrejas, em tudo o que é setor da sociedade. Temos sempre aqueles que são dominados por este espírito narcisista, têm conselheiros só para dizer o yes man, e quando alguém se levanta e diz que não é assim, eles são silenciados. E é o que acontece cada vez mais. A verdade está a ser silenciada. As pessoas querem colocar a verdade no cárcere, na prisão, silenciar a boca de quem de facto fala a verdade. Porque a verdade incomoda muitas pessoas. E quando falamos do Evangelho, a verdade incomoda, ao ponto de que as pessoas não querem nem sequer estudar. As pessoas nem estão nem aí, como uma expressão brasileira, para estudar a palavra de Deus. Eles vão a eventos, nós vemos eventos cheios, palestras cheias, milhares e milhares de pessoas em pavilhões enormes. Chega lá alguém que é muito conhecido nas redes sociais ou tem uma igreja grande e que viaja para aqui, para acolá e é um grande pregador. Chega lá e diz a maior das baboseiras e toda a gente acredita naquilo e batem palmas de pé. E depois quando alguém tenta dizer não, mas isso não é o que a Bíblia diz, ninguém quer ouvir essa pessoa, porque essa pessoa incomoda.
porque não querem ouvir a verdade. Na verdade, as pessoas o que querem é alimentar o seu narcisismo, o seu bem-estar, a sua glória. E é isso que as pessoas querem, infelizmente. A maioria quer assim. Então, estava triste com estas coisas todas, com estes pensamentos todos, e eu creio que Deus me tem ajudado ao ler estas histórias para me animar neste sentido, que temos nós que aprender a viver nestes tempos. São tempos difíceis, são tempos em que a verdade está a ser silenciada e a mentira está a ser projetada como verdade. E esses são os tempos reais e cada vez vai ser pior. Agora, o que é que temos que fazer? O que temos que fazer não é pedir a Deus para mudar, para matar essa gente toda. Não, o que nós temos que pedir a Deus é o mesmo que os apóstolos, os discípulos de Jesus. Se você ler Atos capítulo 4 em diante, você vê que eles foram muito perseguidos logo começaram a pregar o Evangelho, a perseguição caiu-lhes em cima. E eles, em vez de pedirem a Deus para mudar o César, para mudar o governo, para que não seja aquela cor política e seja outra, não, eles não pediram a Deus nada disso, nem sequer pediram a Deus para matar os mentirosos, ou para mudá-los de lugar, ou para que as tribulações e as perseguições parassem, não. Eles não pediram nada disso a Deus. A única coisa que eles pediram a Deus e está em Atos capítulo 4, versículo 29, diz assim: eles orarem a Deus. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos, a nós, que falem com toda ousadia a tua palavra. E isto que eu agora quero me direcionar a todos os homens e mulheres deste país, de Portugal, os meus colegas pregadores, os meus amados irmãos pregadores, não importa a que igreja você pertence, eu quero pedir a vocês todos, vocês que conhecem as Escrituras, conhecem a Palavra de Deus, conhecem a verdade, que vocês não se deixem intimidar e não se deixem silenciar, que a nossa boca abra bem alto e que continuemos a ser pedra no sapato para muitas pessoas, infelizmente. Mas nós não podemos nos deixar ir abaixo e fazer como os discípulos fizeram. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra, enquanto estendes a tua mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu Santo Filho, Jesus. E é isso que nós temos que pedir. E é isto que nós temos que fazer, é continuar a pregar o Evangelho, é continuar a ensinar a verdade. Quer as pessoas gostem, quer não. Mesmo que nós sejamos a minoria, mesmo que a nossa igreja seja uma igreja pequenina e as pessoas olham e dizem: quem é aquele que pensa que é? Tem uma igrejinha de nada, o que é que ele pensa que sabe? Não, o que sabemos, sabemos, e o que sabemos temos que anunciá-lo com ousadia, sem temer, como os discípulos o faziam em Atos dos Apóstolos. E é esta a minha exortação que eu quero dar a todos os meus amigos, a todos os nossos irmãos em Cristo, todos os meus colegas pastores, que graças a Deus cada vez são mais, que trabalhamos muitas vezes no anonimato, não somos nenhum pregadores viajantes de grandes templos, mas somos pessoas que amamos a verdade, amamos a Jesus Cristo, amamos o Evangelho, independentemente das nossas diferenças, dos nossos defeitos, mas uma das coisas que nós precisamos todos de compreender é que precisamos de continuar a pedir a Deus: Senhor, concede-nos a nós que falemos com toda a ousadia a Tua Palavra. Amém? Um grande abraço para vocês todos, fiquem bem, um abraço a todos.